pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal Fla Gringo. Hoje tem Brasil em campo contra o Japão e o Brasil precisar vencer o jogo hoje e vamos torcer para o Brasil passar para pegar as oitavas de final. Temos um corte do programa de Sport Center nesta segunda-feira, bem cedo, hein? Que vai analisar o jogo da seleção brasileira contra o Japão às 14 horas. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como crédito. Simbora, rapaziada! Vinícius Nicoletti, Pedro Ivo Almeida chegando ao nosso Sport Center com as informações da nossa seleção. Sejam bem-vindos, dois. Beijos pra vocês. Alô, amigos do Sport Center, abraço a todos, abraço Pedro Ivo Almeida aqui do meu lado, fã de esportes. Hoje dia de jogo, faz 16 avos, Brasil entra em campo contra o Japão aqui em Houston. Nesse momento, temperatura ultrapassando a casa dos 30 graus e a sensação térmica batendo 40. Mas é bom que se diga, o Brasil não vai enfrentar esse clima dentro do estádio, porque o estádio aqui em Houston é climatizado. O técnico Carlo Ancelotti ontem deu entrevista coletiva, também aqui no estádio. Pedro, ele não quis confirmar o time, mas deve repetir a escalação da partida contra a Escócia. Depois de 15 jogos no comando da seleção brasileira, pela primeira vez, ele deve repetir o time. É isso que todo mundo espera, pelo menos. Se nenhuma surpresa acontecer, né, Pedro? É isso, Vinícius. Um abração pra você, um beijão pra todo mundo nesse Sport Center especial. Segunda-feira, manhã de segunda-feira, pela expectativa. Enfim, agora é mata, como disse o Ancelotti, não é mata-mata porque não tem de volta, é só mata. Ele brinca ali, né? Se eu não durmo tranquilo, vocês também não vão dormir tranquilos por saber a escalação. Minimizou o fato, né, dos jogadores não saberem, não terem esse conhecimento antes do dia do jogo, mas é muito pouco provável que algo diferente do que foi a escalação contra a Escócia aconteça. Ele treinou assim, né, ontem treinou assim nos 2 dias anteriores, com o Ryan, que entrou no time na vaga do Rafinha para o jogo contra a Escócia, sendo mantido, laterais com Danilo e Douglas Santos, Marquinhos e Gabriel Magalhães na defesa, meio campo com Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, e Vini Júnior com Matheus Cunha fazendo companhia ao Ryan lá na frente e a Alisson no gol. Acho que ele também não se esticou muito no assunto, porque eu acho que todo mundo entendeu. Ele elogia muito essa formação contra a Escócia, diz que está satisfeito, e quando você conta esse ineditismo de nunca repetir, ele passou um bom tempo desde que chegou tentando encontrar modelo, reforçar peças, se livrar das lesões. Nesse momento é a primeira vez que o Brasil não tem exatamente uma situação de lesão e uma situação de precisar corrigir algo muito fora da rota. O time foi bem, não tem lesão, os jogadores estão à disposição de um jogo para o outro, e acho que é por isso que ele vai acabar repetindo sim a escalação, Vinícius. Um ponto que chamou a atenção, o Pedro, o Ancelotti aí diz que está estudando a maneira que o Japão faz a sua saída de bola. Sim. Que o Brasil fez gols contra a Escócia, pressionando ali a saída de bola, recuperando essa bola até o primeiro gol. Depois o gol até que foi anulado do Vini Júnior. O segundo gol do Vini Júnior de cabeça foi uma roubada de bola. Então ele está estudando e ele sabe que o Japão tem qualidade, tem mais qualidade que a Escócia na saída de bola, e isso pode dificultar o jogo da seleção brasileira. É só isso? É uma preocupação a mais? É a bola aérea? É a jogada? Porque o Japão chega aqui nessa Copa do Mundo bem diferente. É a segunda vez que o Japão enfrenta o Brasil numa Copa do Mundo, bem diferente de 2006, quando perdeu na primeira fase por 4-1. Naquela oportunidade, a maioria dos jogadores do Japão jogavam no futebol japonês no Japão. Agora apenas 3 jogadores. Os 2 goleiros reservas e mais um jogador de linha que já é veterano. Exatamente. Basicamente todo time titular joga fora, é gente do futebol holandês, é gente do futebol alemão, é gente de Premier League de muita qualidade, e dá para entender essa preocupação. O Japão, Vinícius, você citou 2006, olhando para frente, então falando em anos, o Japão tem um projeto muito sólido. O treinador aqui, ele vem de 8 anos de trabalho, tem mais de 10 anos de trabalho na Confederação Japonesa, 8 anos aí de parte da comissão técnica, há uma estrutura clara, há um projeto claro, o Japão sabe onde quer chegar. Não nessa Copa, mas até 2050 o Japão tem um plano para quem sabe ganhar uma Copa do Mundo até 2050. Então esse trabalho que tem uma ideia, tem uma manutenção, tem uma aposta, tem um desenho muito claro, ele pode prejudicar o Brasil aqui hoje. Quando o Ancelotti fala que tem que observar a saída de bola, é assim, certamente ele está olhando para os gols que saíram a partir de uma saída de bola rápida, quando o Eda baixa, arrasta um defensor por ali, tenta receber de costas, dá de novo em alguém, um volante, o defensor, e já busca a bola nas costas, no espaço que esse cara que veio acompanhar ele da defesa adversária deixou, é mais ou menos por aí. Então ele tem que saber onde é que essa pressão
Quem é que faz essa companhia? Quem é que sobe junto com ele? Se é que o zagueiro deixa para alguém? Quem é que vai cobrir essas costas da zaga quando alguém acaba descolando um pouco? Então sim, ele tem que estar muito atento. É uma saída de bola muito rápida, não é um jogo tão trabalhado. Então primeiro, a pressão com o Vini e Ryan, como é que vai funcionar? Quem é que vai cobrir esse centroavante, digamos assim, de chama de referência, que vai até o meio tentando arrastar alguém? Quem é que vai fazer essa cobertura? Quem é que vai cobrir essas costas? Acho que é isso que está entrando no balaio do entendimento do Ancelotti para o jogo de amanhã. Ele comentou na coletiva de ontem que ainda está estudando. Acho que ele já está com isso muito claro, já passou os jogadores e agora executar a partida de hoje aqui, Nicolete. Maravilha. O Japão é a maior vítima do Neymar na seleção brasileira em 5 jogos, 9 gols, né, contando até o enfrentamento com a seleção olímpica. Sim. Mas o Neymar, claro, vai começar no banco de reservas e o Ancelotti também falou sobre a possibilidade do Neymar entrar em campo, como ele está fisicamente, como ele chega para o jogo, se depende muito do contexto ou se depende da questão física. Eu acho que vai ser um misto dessas duas situações aí, né, Pedro? Ele dá uma esquivada, como faz sempre muito bem, Vinícius. Ele elogia, fala da evolução, cita que vê ele sim como um falso 9, esse homem de movimentação, no lugar que hoje, por exemplo, é do Matheus Cunha. Obviamente o Matheus Cunha é o titular, hoje intocável na seleção brasileira. Mas no final da resposta sobre o Neymar ontem, ele fala em depende do contexto, haver o contexto. Então não é exatamente algo ali, o jogo não está funcionando no primeiro tempo, não chama o Neymar no intervalo. Não é isso. A bola não está entrando no início do segundo tempo, chama o Neymar. Acho que tem muito mais a ver com conforto para o Neymar em campo, não é que todo mundo tem que abrir para ele jogar, mas é onde ele se sinta confortável e não comprometa o coletivo desse Brasil, que vai ser muito exigido amanhã, seja para pressão, seja para fechar espaço, seja para entender como é que é a recomposição. Então não dá simplesmente para colocar o Neymar porque houve uma mínima evolução física, é entender onde ele pode não atrapalhar sem bola e ajudar com bola, por isso que ele cita o tal contexto para avaliar se Neymar entra ou não nessa partida de hoje. Maravilha. Vamos ouvir então um trechinho da entrevista coletiva do técnico da seleção brasileira. Também o capitão Marquinhos falou na coletiva, destacando aí que o Brasil não é mais o favorito. Estão se livrando desse favoritismo aí, respeitando muito o Japão, como tem que ser, porque é jogo de Copa do Mundo, é enfrentamento, é mata-mata, só uma equipe passa e tanto o técnico da seleção brasileira quanto o capitão estão cautelosos para o próximo adversário. Vamos acompanhar. Não convém a gente a desrespeitar essa seleção japonesa, porque eles mostraram sim que eles são qualificados, eles sim fizeram grandes jogos nessa primeira fase de grupos, né, contra grandes seleções, né, nesses últimos anos mostraram e jogaram contra grandes seleções e fizeram um excelente trabalho. O futebol hoje ele é assim, você tem que mostrar dentro de campo. Né, a gente vai seguir trabalhando, a gente vai seguir fazendo a nossa melhor coisa que a gente pode fazer, que é fazer um grande jogo, né, e mostrar em ações, mostrar com o nosso desempenho que a gente é o melhor time e que a gente quer passar para a próxima fase. Você lembra, Japão nos ganhou em novembro aquele jogo, obviamente agora ganhou, jogando muito bem na segunda parte e obviamente temos em conta isso, que é um equipo que temos que respeitar e vamos a respeitar. Não sei, isto não é um mata-mata, é um mata, é nada mais. Não há a volta, aqui não há a volta. Brasil tem a sorte que tem jogadores muito expertos neste aspecto. Temos a nível de experiência, esta equipe é muito, muito forte e sabe perfeitamente os jogadores como preparar esse jogo e neste aspecto eu estou muito confiante. Bom, daqui a pouquinho aqui o estádio em Risto estará lotado, 72 mil lugares. Cara, o Japão é uma seleção organizada, né? É uma seleção organizada, é melhor que a Escócia, tá? Tecnicamente, os jogadores japoneses, a maioria joga na Europa, né? Na Inglaterra, inclusive, né? Como o Pedro falou ali, só tem 3 jogadores, né, veteranos que jogam no Japão ainda, que está jogando no Japão ainda, mas o resto do time só joga no futebol europeu, né? Inclusive na Inglaterra, na Premier League. Então, cara, hoje o Brasil vai ter dificuldade, sim, vai ter muitas dificuldades, mas o Brasil tem que passar, né? Porque o Brasil tem mais times, né? Tem mais time, cara. Tem o Vinícius Júnior, tem o Ryan, tem o Neymar que pode entrar nesse jogo, né? O Vini Júnior tá fazendo uma boa Copa até agora, né? Nos 3 primeiros jogos, ele foi melhor em campo em 3, né? Em todos, né? Então hoje o Brasil tem time pra ganhar sim, né? Do Japão. Pra mim, o meu palpite vai ser 3-0, cara. 3-0 e fora o Bayern, né? O Brasil vai atropelar o Japão, né? Eu tenho certeza.
A maioria do torcedor brasileiro que fez uma recepção, fez festa, vai ter fanfest aqui, vai ter torcida brasileira chegando, movimento verde e amarelo, muita empolgação da torcida brasileira e claro, também tem do lado japonês. Mas é diferente essa relação da seleção brasileira, inclusive pensando em outras Copas, né, Pedro? Falou Marquinhos depois de 2 Copas do Mundo que ele já participou. Claramente são questões culturais, a maneira como o brasileiro apoia a sua seleção, vive uma Copa do Mundo, e a maneira como o japonês acompanha a sua seleção e vive uma Copa do Mundo, com exceção, obviamente, de 2002, quando eles sediaram parte da Copa, mas chama atenção sim, a gente comentava isso quando a gente estava lá acompanhando a chegada da seleção brasileira, o Marquinhos comentou em coletiva aqui ontem, que nas 2 últimas Copas, ele pode falar muito bem, era um apoio, mas era um apoio diferente, que agora, de fato, ele está sentindo torcida perto, empurrando de fato, que não é só simplesmente um volume ali nas ruas, é um apoio que acaba acontecendo, aquela ideia de novas músicas, trazer gente organizada dos clubes, deixar a coisa um pouco mais quente, de fato aquela coisa de levar o Brasil rumo à vitória. Ele cita muito isso. E o clima também, está pegando clima de torcida. Agora falando de clima interno, Nicolete, é uma situação até um pouco diferente. Pela primeira vez eu vejo a seleção chegando de uma forma um pouco mais leve para o jogo. Isso não quer dizer relaxado, mas um leve que te deixa menos pressionado para fazer o seu jogo. A véspera do jogo contra Marrocos era um jogo muito difícil que já começava a decidir o grupo e a estreia pela natureza do que é uma estreia em Copa do Mundo. O segundo jogo contra o Haiti, a seleção já chegava pressionada por ter que dar uma resposta pelo que não aconteceu no primeiro jogo. E no terceiro jogo, que geralmente é o jogo mais tranquilo de Copa do Mundo, da fase de grupos, é uma seleção que chega também precisando fazer resultado para cumprir o seu principal objetivo, que era ser primeiro lugar. A seleção não tinha um primeiro lugar garantido, dependia até de talvez construir um pouco de saldo. Dessa vez não. A seleção chega numa evolução, melhora do primeiro para o segundo jogo, melhora mais do segundo para o terceiro e agora sabe um caminho, sabe um norte, não por acaso vai fazer essa manutenção da escalação. É uma seleção um pouco mais leve e um pouco mais entendedora, digamos assim, do que tem que fazer, do que tem que ser feito, de qual é seu caminho que começou a dar certo contra a Escócia, Vinícius. Maravilha, daqui a pouco os portões serão abertos e a gente vai trazer, claro, todo o clima, todo o ambiente, a chegada do torcedor, opinião, estatística, escalação com o Pedro Ivo, Zinho, Lili Nascimento, André Kifuri, todo mundo aqui mobilizado para acompanhar Brasil e Japão e trazer todas as informações para o Fã de Esportes. É isso aí, meus amigos. Eu volto com vocês, daqui a pouco tem mais aqui do estádio. Boa dupla, a gente com certeza vai falar com toda essa equipe, girar todo mundo para trazer esse dia de Brasil na Copa do Mundo. Vamos começar então, mais gente conosco, Marcela Rafael, Mário Marra, André Linares, chegando aqui para o nosso papo também, trazendo mais desse clima para Brasil e Japão. Começa com a Marcela, tem FanFest por aí, né, Má? Um beijo para você, seja bem-vinda. Algo? Obrigada, Gláucia. Beijo para vocês aí do estúdio, para os fãs de esporte. Sim, estamos aqui em Dallas, bem pertinho de Houston, cerca de 3 horas de carro. Inclusive, muitos torcedores brasileiros que estavam aqui em Dallas partiram para Houston para assistir a essa partida do Brasil contra o Japão. A gente está aqui na frente da FanFest, mas sabe quantas pessoas tem aqui por enquanto? Nós 3. Eu, o Alex e o nosso amigo de segurança aqui da ESPN americana, porque os portões ainda não foram abertos. Então, a gente vai ter que esperar os torcedores chegarem por aqui um pouquinho mais tarde. O jogo aqui meio-dia, então o portão só vai abrir às 11 horas, muito perto. E aí a gente vai acompanhar um pouco dessa festa da torcida brasileira. Aqui também tem torcedor japonês. Sabe aquele torcedor que vai ficando? Aquele torcedor que se empolga, que gosta da cidade onde foi, e aí vai ficando por aqui? Sim, alguns torcedores japoneses estão por aqui, porque a primeira partida do Japão contra a Holanda foi aqui lá no Dallas Stadium, uma grande partida, tanto da Holanda quanto do Japão, mas melhor para o Japão, que conseguiu um empate no finalzinho. E a terceira partida da última fase, né, da fase de grupos do Japão, também foi aqui, lá no Dallas Stadium. Um empate com a Suécia em 1-1, mas eu vou te contar, o Japão levou um suor, um calor, quase que a Suécia vira para cima do Japão e aí mudaria completamente a vida da classificação do grupo do Japão e talvez a gente nem fosse enfrentar o Japão nessa fase de 16 avos e sim a Suécia. Então assim, se tem uma boa notícia que pode falar para o torcedor brasileiro é que o primeiro jogo que eu acompanhei do Japão contra a Holanda foi bem melhor do que o terceiro jogo da Holanda contra a Suécia. Eles são muito organizados, é verdade, e eles têm uma linha e um meio de campo defensivo que é muito forte,
forte, mas é uma equipe que jogou a primeira partida muito melhor do que essa terceira partida. E o Moriyasu, técnico do Japão, ele já tinha falado que o objetivo da seleção japonesa era evoluir a cada jogo, o que não aconteceu. Então, sim, pode ser algo positivo para o Japão. O técnico Moriyasu, ele falou também em entrevistas, em várias entrevistas, que é possível o Japão vencer a Copa do Mundo. Só que eles são muito organizados e o planejamento é vencer esta Copa do Mundo ou chegar a um título de Copa do Mundo até 2050. Mas ele disse que já nesta Copa do Mundo, sim, é possível vencer. Claro que é muito, mas muito difícil. E é claro que ele fala muito isso também para os seus jogadores, mas é esse o seu discurso. E ele fala que é possível passar pela seleção brasileira. A verdade é, o Japão jogou contra a Suécia como favorito e conseguiu um empate. O Brasil hoje joga contra o Japão como favorito. Porque se formos comparar, e ainda assim falando de toda a evolução do Japão em Copas do Mundo, é uma seleção japonesa que tem jogadores que hoje jogam na Holanda, que jogam na Bélgica, que jogam na Premier League também, mas se formos comparar com os jogadores brasileiros, são jogadores brasileiros que estão acima. Podemos pensar em um time que está jogando junto há mais tempo com o técnico Moriyasu. Moriyasu é técnico da seleção japonesa desde 2018. Ele era auxiliar técnico, depois ele virou o treinador principal. Mas ainda assim, olhando para o talento da seleção brasileira, é claro que a seleção brasileira está acima, está um pouco acima e, claro, tem também o Carlo Ancelotti. Não está com a seleção há tanto tempo como o Moriyasu, mas é um técnico muito mais vitorioso e muito mais experiente. Gláucia. Mário Marra também aqui com a gente. Marra, claro que a seleção japonesa se apega muito a isso, né? A um trabalho mais longo, a um futebol que veio evoluindo e a gente tem conversado muito sobre isso aqui. Essa boa primeira fase de Copa também, principalmente esse jogo diante da Holanda na estreia. Tem elementos para que esse Japão também acredite, embora enfrente a seleção brasileira logo mais. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Beijo, Gláucia, Breilove, Donk Dronk, Marcela, fã do esporte, quem tiver mais com a gente. Senta aí pra gente bater um papo. Gláucia, hoje eu vou começar com a hashtag Viniday. Viniday. É um jogo muito difícil. O Centro de Estudo de Observatório do Futebol, o CIES Observatório, é um centro de ciência no futebol. Ele publicou as seleções na primeira fase da Copa do Mundo que menos oferecem oportunidades aos adversários. Os adversários tentam, mas nem chegam a criar oportunidades de gol. Então vamos lá. A Espanha é a primeira. A Espanha não joga bem, né? Mas o Unai Simón praticamente não toca na bola. A Argentina é a segunda, que menos oferece oportunidade para os adversários. A República Democrática do Congo é a quarta. Olha que loucura, você sabia? Eu não esperava isso de jeito nenhum. Mas o terceiro é o Japão. O Japão é a terceira seleção que menos oferece oportunidades claras de gol para os adversários. Por isso eu falo, é Viniday, porque com toda a organização, e é preciso destacar, o Brasil sofreu um gol só na Copa do Mundo, o Alisson tem 2 jogos que não sofre gol. A organização que a gente fala, né, de outras seleções, a gente sabe que a seleção brasileira também tem uma organização defensiva e hoje é preciso controlar a ansiedade para não se desorganizar. Porque no desespero de querer ganhar um jogo, você não pode abrir mão de um bom desempenho defensivo. Abrindo mão do desempenho defensivo razoável, bom, quem pode criar as principais situações contra, ou talvez a principal situação contra a seleção do Japão? O talento individual. Eu acredito muito no jogo coletivo, sou fã do jogo coletivo, é o que mais me encanta no futebol, o jogo coletivo. Eu sei que agora muita gente que está prestando atenção talvez vá cair da cadeira, mas o que mais me encanta é o jogo coletivo, só que o coletivo potencializando a individualidade de um jogador com a estrela do Vinícius é Viniday, Gláucio. Olha, sei não, hein? Agora viagem longa, ó. Vamos lá para Tóquio. André Linares acompanhando o clima por lá para saber como tá a torcida japonesa também na expectativa para esse jogo de logo mais. Tudo bem, Linares? Seja bem-vindo. Uma boa noite para você. Tudo ótimo, Gláucia. Grande abraço para todo mundo aí no Brasil, para nossa equipe também nos Estados Unidos. Aqui são 10h32
da noite de segunda-feira. A gente está aqui na região de Shibuya. Algumas coisas de Copa do Mundo, né? Cartaz de patrocinador com jogadores da seleção, bola da Copa do Mundo. A gente já comenta, né, que não é o mesmo clima que a gente está acostumado no Brasil de Copa do Mundo, embora tenha visto alguns torcedores, um bom número de torcedores, na verdade, camisa do Japão, andando aqui para um lado e para o outro. O jogo é só 2 da manhã no horário local, mas tem gente que vai aproveitar e vai estar na rua para acompanhar, ainda mais por aqui nessa região que não para, vai ter muitos lugares abertos, então o torcedor também aproveita para viver esse clima da Copa do Mundo, mesmo na madrugada, porque tem sido, como os companheiros também já estavam comentando, em relação a como o Japão tem acompanhado mais, principalmente os mais jovens, muito de olho desde 98, quando foi a primeira participação em Copa do Mundo, hoje dando uma olhada também na imprensa aqui, né, puxando para um lado, nessa linha até de o respeito pela seleção brasileira, mas falando em derrotar o Brasil, né, o dia de deixar de admirar, existe um respeito, uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro, mas é justamente esse respeito que eles querem deixar, digamos, de lado por 90 minutos para poderem conseguir uma vitória. Inclusive também se destacava por aqui justamente a primeira e única vitória do Japão contra o Brasil, que foi no amistoso realizado aqui em Tóquio em outubro. Então esse é um ponto também que a imprensa traz. Relembra, sem dúvida, também o duelo de 2006, até aparecer ali no destaque o Ronaldinho Gaúcho. Naquele jogo foi 4-1 para o Brasil. O Ronaldinho Gaúcho não chegou a marcar. O Ronaldo fez 2 gols naquela partida e o Brasil vence aquela partida 20 anos atrás, que tinha a seleção japonesa com o Zico, né, como técnico. Também é um dos destaques que aparece na imprensa de hoje, por toda essa relação e quão importante e impactante o Zico foi para o crescimento do futebol japonês, mas vai muito nessa linha, dessa admiração toda que eles têm pelo futebol brasileiro, mas entendendo que agora tem uma oportunidade que não tinham esse tamanho, muito mais por um crescimento, né, do futebol japonês, da seleção japonesa, do que propriamente por uma queda do Brasil, mas destacando muito esse lado de como, principalmente também esse aspecto, o Nicoletti comentava, de quantos jogadores hoje são destaques em grandes clubes também na Europa, mudando muito esse perfil, né, quando a gente pensa daquele jogo, daquela seleção de 20 anos atrás, a maioria ainda atuava aqui na J-League. Então, um perfil também diferente, o torcedor japonês acreditando, tendo a confiança de que sim, tem essa possibilidade de vencer o Brasil para avançar para oitavas de final. E, claro, a gente vai ficar de olho por aqui, como eu dizia, o jogo é 2 da manhã, mas vai ter muita gente nos bares por aqui também para poder acompanhar de perto, para poder viver esse momento ao vivo e não deixar para descobrir só amanhã de manhã. Inclusive, o ponto aqui, descendo um pouco, que é aquele cruzamento famoso de Shibuya, né, que tem sempre muita gente cruzando por ali, aproveitando, tirando fotos, fazendo vídeos. É um ponto que, se o Japão ganhar, muita gente deve se reunir ali, mesmo sendo 4 da manhã. Vamos ver como é que vai ser, então, em relação a esse clima e o que vai acontecer, claro, no jogo nesse Brasil e Japão, Glaucio. Cara, esse jogo vai ser muito bom mesmo, porque o Japão, cara, é um time que tem qualidade, que eu já falei, né, com toda a história do Zico lá, treinando, né, a seleção japonesa ali, o Zico trazendo o futebol pro Japão, e agora eles têm a oportunidade para jogar melhor, cara. Jogar melhor. Você tem Kubo, tem o Ueda, tem muitos jogadores de qualidade altíssima no Japão. E eles são muito rápidos, cara. Eles são muito rápidos, então o Brasil tem que ficar ligado, né, nesse estilo japonês, que é muito rápido, baixinho, muito rápido. Tem que tomar cuidado. O Brasil pode favorecer ali no jogo aéreo, né? Mas, cara, pra mim, eu acho que o Japão vai trazer dificuldade pro Brasil, mas o Brasil é favorito e vai ganhar do Japão sim. Legal, e o que o Linares repercute ali com a gente, né? O Linares é o cara dos jornais. Ele vai em qualquer lugar, ele traz os jornais ali pra gente. É muito bacana de ver, né? O Linares traduzindo tudo que tá ali naquele jornal que nós vimos. Qual é a expectativa da imprensa japonesa também? E é muito na linha do que os jogadores têm falado. Ontem o Mendel trouxe 2 boas entrevistas com os jogadores da seleção japonesa. E aí cai um pouco no que o Marra também dizia, né? Desse Japão muito coletivo, hoje de um jogo muito coletivo, contra um Brasil que se apega muito às suas individualidades, né? Então, eu acho que a gente pode fazer a leitura do jogo muito por aí mesmo, né? E até me lembro aquela fala do Danilo, dizendo de seleções mais maduras. Acho que o Japão também entra nisso, né? De um trabalho mais longevo e aí também um pouco mais maduro enquanto há tempo de trabalho mesmo. E mesmo não sendo das principais favoritas, mas é uma seleção
que tem essa maturidade de trabalho de um técnico que está desde 2018, né? Com ideias bem claras, um trabalho muito bem feito, de um Japão que já tem um bom tempo que tem colocado jogadores em grandes ligas europeias, mas eu me pego muito que a gente conversou com o Zico alguns dias atrás. A questão para ele que mudou muito do Japão dos últimos anos em relação a toda essa evolução, né? A gente está falando de uma seleção que começa a disputar a Copa lá em 98 e disputa todas desde então. Mas ele bateu muito na tecla da confiança, que o Japão hoje enfrenta um Brasil, não é favorito, mas eles têm a confiança de que eles podem ganhar, eles podem pensar isso. Eles ganharam da Alemanha da última Copa, ganharam da Espanha na última Copa. E a gente segue com a nossa resenha. André Plihal chegando com a turma toda por aqui. Seja Plihal, bem-vindo, Plihal. Um beijo pra você e pros amigos. Glaucia, pessoal no estúdio Fãs do Esporte do Sport Center, tudo jóia? Tivemos ontem à noite aqui na Flórida, aqui em Fort Lauderdale, um resenha da Copa muito bacana. Aí em São Paulo, um timaço, João Gonzalez, Paulo Silas e Márcio Amoroso, aqui em Fort Lauderdale, nos estúdios da ESPN, Fábio Santos, Fábio Luciano e Edilson o Capeta. Deu um show. Quem por acaso não viu, vai fuçar no YouTube porque vale demais. Entre outras coisas, o Edilson disse que ninguém nessa Copa do Mundo tá jogando lufas. Nada, ninguém tá, só o Messi. Só o Messi, que eu sou melhor do que ele. Você tá muito exigente, Capeta. Só o Messi, só o Messi. Hoje, pra ganhar do Japão, o Brasil vai ter que jogar tanto quanto o Messi? O Vini Júnior vai ter que jogar. O Ancelotti vai ter, né? O Ancelotti vai ter que botar o Neymar pra jogar. O Endrick. Só no segundo tempo. Não, bom, o jogador faz igual o Luxemburgo. O jogador bom tem que estar no campo. O dia Eu concordo com o Capeta, cara. Você tá esperançoso com o Brasil na Copa do Mundo em geral, não só no jogo de amanhã? É claro que o resto depende do jogo de hoje, não de amanhã, de hoje. Eu sou brasileiro, estou sempre esperançoso. O Brasil tem uma camisa muito pesada. A galera respeita muito, as outras seleções respeita muito a nossa camisa e nós temos excelentes jogadores. Eu tenho certeza que o Brasil vai muito longe. Lógico que ganhar ou perder faz parte, é resumido num detalhezinho ali o jogo, mas o Brasil é muito forte. Palavra de campeão do mundo de penta, campeão do mundo e campeão do mundo de clubes também ao lado de Fábio Luciano. Tava com saudade disso? Tava com muita saudade. Botei ele pra jogar na Copa do Mundo. Botei ele pra jogar em 2002. Vai jogar ele. Em 2000? Vai jogar ele. Me deu muita alegria, muita premiação. Com o Edilson em campo, nesse jogo contra o Japão as coisas seriam mais fáceis, mais simples? Seriam mais tranquilas, né? Olha. A capacidade que ele tem de enfrentamento, do drible, né? Do improviso, enfim, que falta um pouco para nossa seleção, acho que para todas as seleções, né? A gente acaba pontuando cada seleção com um cara com um perfil desse, de enfrentamento, de drible. O Edilson carregava isso no modo dele jogar. O Edilson é atacante, né, Play? Eu sou defensor, então assim, olhando pro jogo de amanhã, acho que é um jogo que... De hoje já. De hoje, hein? De hoje, né? A gente tá gravando no domingo. Pro jogo de hoje, assim, acho que é um jogo que merece respeito. O Brasil é favorito pro confronto, mas assim, o Brasil vai ter que entender as movimentações do Japão, vai ter que fazer um bom jogo, vai ter que colocar um pouco mais de intensidade do que foi colocado na primeira fase, né? Enfim, mas a gente torce muito para que o Brasil consiga colocar tudo isso em campo. Fico feliz pela repetição da escalação também. É importante para o Brasil manter a escalação, manter o mesmo sistema tático. Acho que com esse sistema e com essa escalação inicial, o Brasil tem competência, né, e capacitação para conseguir fazer um bom jogo ali, principalmente um bom primeiro tempo, construir o resultado, e a partir disso concordo muito com o Edilson, ali, a entrada do Neymar, do Endrick, de outros jogadores que podem levar ainda mais intensidade para o confronto. Nós estaremos a partir da manhã dessa segunda-feira partindo para Orlando, o resenha da Copa dessa segunda pós-Brasil. Bom, vou parar o vídeo aqui, rapaziada, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Já passou de 28 minutos de vídeo ali. Senão vai passar 1 hora, né? Aí não dá, né? Então, cara, hoje o Brasil tem que vencer o Japão para passar de fase, né? Para a próxima fase, para a oitava de final. Então o Brasil hoje é um jogo muito importante. É mata, como aqui o Ancelotti fala, não é mata-mata, porque não tem jogo de volta. Então o Brasil tem que sim ganhar esse jogo hoje para seguir na Copa do Mundo. Muito obrigado a todos vocês que estavam assistindo esse vídeo, na verdade, né?
Inscreva-se no canal, deixa o like, dá aquele moral pra nós, né? E importante, ative o sininho da notificação. Ative o sininho da notificação. Aí sim o YouTube vai, né, levar meus vídeos para vocês no seu celular. Valeu, até a próxima. Fui!